Convido a todos para as palestras que a gente sempre está pondo no YouTube e todos são convidados. Você, estudante, você, dona de casa, você, caminhoneiro, você, autônomo, você que tem uma empresa, você que é recepcionista, você que trabalha numa loja, você que tem o seu próprio negócio, que é cabeleireiro, né? Que é professor, venha sempre participar, assistir às nossas palestras e defender os nossos valores, né? Hoje as pessoas precisam defender os valores do trabalhador, da dona de casa, os valores, os princípios, o respeito com as pessoas, né? Respeitando os limites de cada um, né? Porque se não há respeito, então aí fica difícil para as pessoas viver. Respeitar as pessoas, respeitar uns aos outros, guardar, né, os nossos princípios, nossos valores, né? E respeitar a vida, né? Muitos devem entender, né? São muitas pessoas que precisam aprender, mesmo eu que estou falando aqui, eu preciso sempre aprender, não é porque a gente sabe alguma coisa que a gente não precisa aprender. À medida que a gente vai vivendo, né? Vai cada vez mais ficando mais velhos, né? Os anos vão passando. Precisamos sempre aprender, vivendo e aprendendo, né? E saber que nós não somos o dono da vida. Não podemos considerar-se deuses, né? Deuses da lei, deuses da vida, deuses do planeta. Não podemos ficar alimentando com joios que traz destruição, que traz inimizades, joios que traz a preguiça, né? Preguiça, a gente sabe que existe, né? Existe um animal que ele se chama preguiça, né? E esse animal, ele para subir numa árvore, por exemplo, a gente vê que ele anda com lentidão, né? Ele anda devagar, né? Mas não temos que andar com a preguiça. Temos que respeitar a preguiça, que é um animal muito lento, mas, porém, não podemos andar igual à preguiça, né? Temos que respeitar a preguiça, que é um animal muito lento. A lesma também é um animal muito lento, né? A lesma, ela anda devagar também, né? E todos os animais, a tartaruga também. Só que não podemos andar igual a tartaruga, igual a lesma, igual o bicho preguiça, né? Temos que aprender principalmente a boa semente, acatar a boa semente, né? Porque precisamos da boa semente que é importante para a nossa vida, né? Que é a palavra divina, né? E eu quero comentar um pouco
sobre esse assunto, né? Porque a gente ensina que há vários tipos de curas. Sim, a cura através de uma boa alimentação. Eu já falei em outras palestras, a cura através de uma boa alimentação, a cura através das plantas e ervas medicinais, né? A cura através da fé. Eu sou totalmente crente no que o Criador falou, né? Porque a palavra do Criador, ela orienta para que a gente tenha mais sabedoria, né? E precisamos da sabedoria do Criador, com certeza, né? E ele que criou todas as coisas, ele é o dono da sabedoria, o dono da vida, né? Tem muita gente querendo se tornar como deuses, né? Pisar nos outros, né? Se acha como um deuses, mas não existe deuses. Existe sim um Deus que criou os céus e a terra. Então somos criados através da alimentação, dos extratos das plantas, através de um tratamento, através de mudança do estilo de vida, né? Precisamos ter um estilo de vida melhor, né? Alimentar melhor, dormir melhor, né? Ter uma vida mais equilibrada, ser controlado as emoções, sentimentos, né? Evitar cair em armadilhas, né? Ficar indignados, xingando, brigando, né? Ficar nervoso, né, com tudo que está passando, mas pelo contrário, precisamos ter a emoção, os sentimentos, né, o equilíbrio em todos os sentidos, até na alimentação, né? Então eu quero falar sobre o que diz, né, no livro da Bíblia, segundo Reis, que diz 5:18, né? Que diz que nesse capítulo de Segundo Reis que apresentam um milagre de cura realizado, né, pelo poder divino, né, para Naamã, né, o comandante do exército da Síria, né. Então vamos ver aqui que está na Bíblia, né, Segundo Reis 5, 1, diz assim que Naamã, o capitão do exército do rei da Síria, era um homem, um grande homem, diante do seu senhor, e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios, e era este o homem, herói valoroso, porém leproso, né? Então está aí, né? Naamã, o capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem, né? Do seu senhor, quer dizer, do rei, né? E tinha muito respeito, era respeitado, né? E ele estava leproso, né? Aqui conta, né? E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, né? Então está aí, né? É o que está na Bíblia, é a verdade, né? A Bíblia é a realidade. É o livro mais odiado, é o livro que muitos detestam, que já tentaram
exterminar da terra, né? Então a gente vê que no segundo Reis se apresenta uma cura importante, né? Que Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, né? Naamã havia vindo ao reino de Israel para receber cura de sua lepra, né? O profeta Eliseu aconselhou que Naamã mergulhasse 7 vezes no rio Jordão para encontrar a cura. E ele fez, né? Mesmo que ele não queria, né? Porque o rio Jordão, lá em Israel, naquela época, não sei agora, né? Era o rio mais sujo que tinha, né? Era uma água suja. Talvez seja de terra, de lama, né? E ele foi, né, conforme foi ordenado, mergulhou 7 vezes no rio Jordão, conforme a palavra do profeta Eliseu, né? Foi o profeta Eliseu, né? Então, a sua pele foi restaurada como a carne, ou como a pele de um menino, e tornou-se limpa. Isso tem acontecido, né? Sobre este milagre. Isso foi um milagre, né? Porque lepra, naquele tempo, nem tratamento não existia da lepra, né? Então, foi ordenado a ele, através de uma menina, né? Aquela menina, como eu tenho lido, né? Aquela menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, né? E ela acreditava, né, que podia haver um milagre através da fé, né? E o profeta, né, Eliseu, depois que foi informado através daquela menina, que levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e ela disse o recado, né, que o próprio Naamã ficou sabendo. Aí ele foi ter com o profeta, aí o profeta Eliseu mandou-lhe mergulhar 7 vezes, né? Mergulhar 7 vezes e ele foi curado. Muitas vezes nós temos que se mergulhar 7 vezes na vida, né? Temos que se humilhar, né? Diante das tempestades, diante dos problemas, temos que se humilhar, mas acreditar pela fé que podemos atravessar o Jordão, né? Atravessar coisas, lugares difíceis, né? E o que aconteceu foi isso mesmo, né? Como eu tenho falado, né? A cura realizada, né? Através da ordem do profeta Eliseu, que disse para Naamã, né? Que é o comandante do rei da Síria, e que ele mergulhasse 7 vezes no rio Jordão. Ele não quis fazer isso, né? Porque ele sendo o comandante do rei da Síria, ele não queria passar por essa situação de mergulhar 7 vezes num rio que é sujo de lama, é sujo de barro, né? Ele não queria, porque tinha muitos rios, né? E ainda tem lá em Israel rios que são límpidos, né? São limpos, as águas são limpas. E Naamã, no momento, ele até estranhou, né? Como é que eu posso mergulhar 7 vezes ali naquele rio
que é um rio sujo, como é que eu vou mergulhar 7 vezes? Não tem cabimento, né? E ele acabou aceitando isso daí, né? Que Eliseu disse, o profeta Eliseu disse que através da obediência dele mergulhar 7 vezes, que Deus ia fazer a obra, né? E assim aconteceu, né? Assim aconteceu. Era uma condição comum naquela época que a cura de uma doença levou muito tempo para ser alcançado, né? No entanto, a cura de Naamã foi imediata. Ele mergulhou no Rio Jordão 7 vezes e a lepra foi completamente curada. Quando ele saiu da água, sua pele se tornou tão limpa como a pele de uma criança. Isso ilustra a realidade de Deus de que ele pode curar qualquer doença, mesmo aquelas consideradas incuráveis. Ele, porém, ele pode fazer milagres que não são possíveis para os seres humanos, né? Ele faz mesmo, né? Isso é possível. Devemos lutar pela fé, trabalhar e sempre acreditar que a fé é possível para aqueles que creem, né? E mostra, né, que esse milagre divino, que Deus trata todos os seres humanos de forma igual. Naamã era comandante do rei da Síria, mas, mesmo assim, Eliseu acolheu com amor e bondade. Ele incentivou Naamã a ser obediente à palavra e, como resultado, Naamã foi curado. As pessoas podem ser curadas através, né, da obediência, né? Através da fé, da obediência, cumprir um tratamento, né? É que nem as pessoas que tomam seus medicamentos, eles têm que cumprir as normas, né? Tomar os seus medicamentos, né? Extratos de plantas e outros medicamentos, né? Que muitas vezes as pessoas precisam tomar, então tem que cumprir, né? Aquele tratamento para que tenha uma saúde melhor, né? Não é intoxicar de medicamento, não. De maneira nenhuma. Não podemos intoxicar e viver só dependente, intoxicando com muitos remédios. Agora, a pessoa que precisa tomar seus medicamentos tem que tomar certinho, é claro, né? Isso é importante, né? E também a gente vê que o que aconteceu ensina sobre a obediência. Naamã foi curado quando ele obedeceu às instruções do profeta Eliseu. Isso nos mostra que, se quisermos experimentar as bênçãos divinas, precisamos ser obedientes, né? Tem gente que não quer ser obediente, não quer ter uma alimentação com mais vitamina, não quer se alimentar bem, mas come coisas que faz mal, né? Bebe bebidas fortes que faz mal, ataca o rim, ataca o fígado, né? Bebidas fortes que prejudicam as pessoas, né? Pessoas que usam entorpecentes, drogas, coisas que vai prejudicar a sua saúde com certeza, né? Então, a gente tem que saber que
é isso, né? Temos que obedecer, né? Naamã, comandante do exército, ele, mesmo ele recusando, mas ele acabou aceitando, né? Mergulhar no Rio Jordão, né? Então está aí o que aconteceu. E eu quero falar um pouco também sobre a nutrição, né? Nutrição para os mais velhos, um guia para uma alimentação saudável, as pessoas idosas, pessoas de terceira idade, né? As pessoas mais velhas, né? Então eu quero falar sobre isso também, que isso é muito importante. As pessoas devem envelhecer com saúde, né? Isso é importante, né? Envelhecer é um processo natural da vida e traz consigo diversas mudanças que impactam diretamente a saúde e a qualidade de vida, incluindo a nutrição. E com o passar dos anos, o organismo passa a ter mais necessidade nutricional específica. A gente sabe que quando a gente vai ficando mais velho, a gente precisa de mais cálcio, de mais magnésio, de alimentação com cálcio, alimentação com magnésio, né? Alimentação que tem vitamina C, vitamina D. Isso está na alimentação, né? Então o corpo vai pedindo mais, porque a gente vai ficando mais velho, o corpo necessita mais né? Necessita mais de alimentação mais rica em nutrientes, em minerais, né? Tudo isso daí, né? Então, com o passar dos anos, o organismo passa a ter mais necessidades nutricionais específicas, visto que a capacidade de absorção de nutrientes diminui o metabolismo, desacelera e ocorre alteração na composição corporal. Então, diante desses desafios, uma alimentação saudável e adequada torna-se muito mais fundamental para garantir o bem-estar na terceira idade ou na idade mais avançada, né? Entretanto, manter uma dieta equilibrada durante a terceira idade pode ser um desafio devido a diversos fatores, como a diminuição natural do apetite, problemas de saúde que pode afetar a ingestão e absorção de nutrientes, né? Dificuldade de mobilidade e acesso a alimentos frescos e nutritivos. Ademais, situações de isolamento social e emocional também podem comprometer o padrão alimentar dos idosos, né? Então, portanto, torna-se essencial oferecer informação e orientação sobre a nutrição para idosos, para que possam enfrentar esses desafios com o conhecimento e apoio, né? Um guia completo é necessário na alimentação saudável na terceira idade, abordando desde as dificuldades nutricionais, enfrentando ou enfrentadas até dicas práticas para a promoção da saúde através da dieta. Então, a gente vê que a obediência é importante. E Naamã, ele obedeceu, né? Obedeceu e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, como eu tenho dito que ele não queria, né? Ele estava recusando mergulhar num rio que não é um rio de água limpa. Ele estava recusando, mas acabou obedecendo. Assim também
as pessoas devem obedecer, né, as regras para ter uma saúde melhor, para ter uma alimentação melhor, para ter um estilo de vida melhor, né? Eu tiro o proveito do que Naamã fez. Naamã, é claro que ele não queria. Ele sendo leproso, ele não queria mergulhar 7 vezes, 7 vezes, né? Ele queria mergulhar, foi ordenado, né? A mergulhar 7 vezes, sete vezes, né? Ele foi ordenado a mergulhar 7 vezes, que ele não ficou contente. Mas se ele não obedecesse, ele não ia ser curado da lepra, né? Assim também, né? Se a gente não obedecer às regras de uma boa alimentação, né? As regras de alimentar, fazer tratamento com plantas, ervas medicinais, comer frutas, tomar um chá também ajuda, né? E muitas formas medicinais também que ajudam. Então a gente não é curado, a gente não tem uma vida tranquila, né? Não tem uma vida mais abençoada. A obediência é muito importante, né? Então, uma guia de alimentação, com alimentação saudável, né, para as pessoas, né, são importantes para que eles tenham uma vida mais tranquila, né? Os desafios nutricionais, né, das pessoas, dos avós, das avós, que é o envelhecimento, está associado a uma série de mudanças fisiológicas, né? Que pode dificultar a manutenção de uma alimentação equilibrada e nutritiva. Um dos principais desafios é o declínio natural do apetite, que é muitas vezes exacerbado por alteração no paladar e no olfato, né? Dificuldade na ingestão adequada de alimentos. Então, temos que manter um alimento, sim, né? Um alimento equilibrado, beber água, né? Que geralmente pessoas que chegam a certa idade, muitos alegam que as pessoas não dá muita sede, né? Então, as pessoas têm que tomar água para não desidratar. Mesmo que não tenha sede, mas sempre tomando um golinho de vez em quando, né? Isso é importante. Nutrientes importantes para as pessoas de mais idade. A gente sabe que na terceira idade, alguns nutrientes ganham um destaque especial, dada a sua importância na prevenção de doenças e na manutenção da saúde. Por exemplo, o cálcio é crucial na prevenção da osteoporose. Então tem que comer alimentos que tenham cálcio, né? Que vai ajudar as pessoas, né, na manutenção da saúde. Então, o cálcio é importante. Não somente o cálcio, né, mas o magnésio também, né? É doença que se torna os ossos mais frágeis, né, que é a osteoporose, que é mais susceptível às fraturas. Além disso, as vitaminas específicas, como a vitamina D, são fundamentais para a absorção de cálcio para o fortalecimento do sistema imunológico, né? E outros nutrientes importantes, né? Nutrientes que são importantes como proteínas, os benefícios, as fontes alimentares, né? Os nutrientes que as pessoas de mais idade precisa é manter a massa muscular e ajudar na reparação dos tecidos, né? Que é o benefício para manter a nossa, ou seja,
a massa muscular, né, do nosso corpo. Fontes alimentares que é importante que tem proteína, por exemplo, tem a carne magras, tem proteína, ovos tem, laticínio tem, que vem ser os derivados do leite, né? Leguminosas também. Por exemplo, os benefícios e os nutrientes que é importante para todas as pessoas, inclusive para os avós, avós, né? Pessoas de mais idade, é a vitamina B12, que é essencial para a saúde cerebral e a produção de células sanguíneas, né? Então, a vitamina B12, ela está nas carnes, nos peixes, né? Ó, está na carne, nos peixes, no leites, nos queijos, né? E assim por diante. É muito importante, é muito importante. Vou repetir novamente. Vitamina B12 está nas carnes, peixes, leites e derivados, né? Por exemplo, as fibras. As pessoas precisam de fibras, pessoas de terceira idade ou idosos, né? Que promove saúde digestiva e ajuda a controlar os níveis de glicose e colesterol, né? Por exemplo, frutas, vegetais, grãos integrais. Também as verduras também têm fibra, né? A folha de couve tem fibras. Por exemplo, pessoas idosos e pessoas de toda a idade, inclusive os diabéticos, ele não pode comer o arroz branco. Ele tem que comer o arroz branco, mas ele tem que pôr o verde no meio. Tem que comer o arroz branco, põe a alface, põe a couve no meio, né? Põe o chuchu no meio, põe a abobrinha no meio. Por quê? Porque aquele verde, ele vai quebrar por exemplo, aquele açúcar, né? Porque até o arroz tem um pouco de açúcar, né? O arroz, vários tipos de massa, ele tem o açúcar, ou seja, o carboidrato, né? Vamos explicar assim direito. Para quebrar o carboidrato, então as pessoas põem um pouco de verde no meio, pode ser a abobrinha, então aquilo quebra e melhora, né, o problema da insulina, né? A glicose melhora, né? Os níveis de colesterol melhora. Então, se nunca coma o arroz branco, mas ponha o verde no meio. Então, aquele verde vai ajudar as pessoas, né? Entendeu? É que nem o macarrão. Você vai comer um macarrão, você tem que pôr um colorido nele. Pode pôr a cenoura picada, pode pôr verde no meio. Tem vários tipos de verde, hortaliça, né? Para colorir, para quebrar, né, o carboidrato. Então, você quebrando o carboidrato, vai ter mais saúde, né? Por exemplo, o ácido graxos, né? Ômega 3 também é o benefício à saúde cardiovascular e cerebral, né? Os peixes gordurosos também é bom, nozes, semente de linho, né? E assim por diante, né? Então, além disso, é importante a ingestão adequada de muita água e líquido, pois muitos idosos estão em risco de desidratação. O que afeta muitos idosos é que muitas vezes eles não bebem muita água, então dá desidratação também, né? Então, seja por não sentir sede com tanta frequência ou por medo de incontinência. A hidratação adequada é vital para manter a função renal e prevenir a constipação.
porque ingerindo água vai melhorar também o trânsito intestinal. Em trânsito intestinal, as pessoas melhoram bebendo água, vai melhorar também o trânsito intestinal, com certeza, né? Então, é recomendado que as refeições seja balanceada, incluindo uma variedades de frutas, né, ou uma fruta, né, vegetais, grãos integrais e fonte de proteína de alta qualidade, respeitando particularidade, né, de cada indivíduo e possível restrição, né, que é ordenado, né, na medicina, né, que muitos até faz um equilíbrio. Muitos também comentam, né, pessoas que é da área da saúde e até farmacêutico, eles dizem que tem que comer 100 gramas, né? Por exemplo, se é uma fruta muito doce, não passar de 100 gramas. Que se ela for muito doce, aí ela vai afetar a pessoa que tem problema de diabetes. Se passar de 100 gramas e a fruta ela é muito doce, aí vai dar problema, né? Então, existem pessoas que seguem. Tem no YouTube até parece que é um farmacêutico, ele faz o tratamento porque ele tem problema também de controle da glicemia e ele pesa 100 gramas. Tudo que ele come, ele pesa 100 gramas de uma coisa, 100 gramas de outra, né? E ele faz uma mistura, né, entre o verde e o branco, e ele pesa na balança. Ele é farmacêutico mesmo, ele trabalha, ele é farmacêutico formado, e ele pesa na balança 100 gramas de cada alimento, porque ele precisa controlar, né? Ele tem problema também, ele tem o controle da diabetes, né? Então ele faz isso daí, né? Tem até a balança, ele faz tudo pela balança, né? Ah, isso é bom, né? Eu não sou contra, isso daí é bom, né? Assim como Naaman obedeceu, né? 7 vezes ele teve que mergulhar no Rio Jordão, numa água suja, né? Muitas vezes a gente tem que mergulhar no tratamento que a gente não quer, né? Às vezes a gente quer comer uma coisa que até faz mal, por exemplo, a carambola. Se a gente cometer excesso, comer muita carambola, demais em excesso, a gente vai dar problema renais, né? Porque a carambola ela afeta o rim, né? Mas muitas vezes as pessoas exageram, né? Que como acontecia ou acontece, né? Pessoas que comeu muita jaboticaba e depois deu problemas, quase se intoxicou com jaboticaba, né? Então, esses excessos pode prejudicar a gente, né? Dica para estimular o apetite e a ingestão nutriente, né? Tornar as refeições mais atraentes. Use alimentos coloridos e varie-se na apresentação de prato para se torná-lo visualmente atraente, né? E também crie um ambiente agradável para as refeições. Comer em companhia, com boa iluminação e sem pressa, né? Comer devagar pode estimular o apetite, né? Então está aí, né? Ofereça pequenas refeições e lanche. Para quem tem apetite reduzido, comer pequenas quantidades de forma mais frequente pode ser mais fácil do que grandes refeições, né? Enriqueça os alimentos com nutrientes, adicione leite em pó, a sopa, purê,
Ou usar óleo saudável pode aumentar o conteúdo de proteínas e caloria de forma saudável. Acompanha a saúde, né, bucal, escova os dentes, né? Facilita também melhor também mastigar, né? Os alimentos também, mastigar melhor, né? E assim por diante. Mas eu quero ainda falar alguma coisa, né? Já que eu comentei também sobre Naaman, que obedeceu as regras, né? Então é assim, as pessoas vão lá num terapeuta, num nutricionista, né? Num psicólogo. Então o que que acontece? Assim como Naamã obedeceu 7 vezes, mergulhando 7 vezes, assim também as pessoas têm que obedecer às regras, né? Ele vai lá no terapeuta, o terapeuta fala assim, ó, você tem que beber bastante água, você tem que dormir, né, pelo menos 8 horas, né? Você tem que alimentar com alimento saudável, você tem que fazer uma caminhada, tomar o sol. Aí não obedece, o que que acontece? As pessoas vão ficando doentes, né? Mas, assim como Naamã mergulhou 7 vezes, assim também a gente tem que sujeitar ao tratamento para ter uma saúde melhor. O que o diabético pode comer? Os alimentos permitidos e o que deve evitar, né? Então eu quero comentar isso daí. Deixa eu ver se para mim enxergar e eu tenho que apontar o dedo aqui que eu não consigo ver aqui na câmera. Se eu não apontar o dedo ali, eu não consigo ver quantos minutos falta, né? Quantos minutos falta, né? A dieta para o diabético ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, evitando excesso ou a queda exagerada de açúcar no sangue. O desequilíbrio do açúcar no sangue do diabético pode gerar sintomas como tonturas, fraqueza, dor de cabeça, ânsia, enjoo. Em caso mais grave, pode causar cegueira, doenças renais, cardíacas. Pessoas que não controlam o açúcar no sangue, ele pode ficar sofrendo dos rins, pode dar problemas cardíacos, pode perder a visão se não for tratado, né? Se a gente não se sujeitar como Naamã, os tratamentos, né? O equilíbrio na alimentação, principalmente quem tem açúcar alto, ele afeta a vista, afeta os rins, afeta o coração, afeta a circulação. Por que que as pessoas, muitas vezes, diabetes, têm problema de circulação? Porque se a gente não controlar o diabetes, ou a glicose, ou a glicemia, que seja, né? A glicemia, então começa a dar problema até de trombose, má circulação. É devido a esse problema. Dá um enjoo também, né? Como eu tenho lido aqui. Eu estou lendo também, não, eu não só falo as coisas sem saber. A gente precisa ler na tela do computador para poder falar com as pessoas. Não é só ficar falando sem a confirmação. Precisamos de uma confirmação, né? Então é o que eu estou vendo aqui na tela, né? Que confirma o que a gente já sabe, né? Então, o desequilíbrio do açúcar no sangue pode gerar tontura, fraqueza, enjoo, dor de cabeça, né?
e assim por diante, e até causar cegueira, doença e assim por diante, né? Por isso, durante a dieta é importante aumentar a ingestão de alimentos ricos em fibras, já que ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue. Assim como se deve consumir alimento de baixo índice glicêmico, que são absorvidos lentamente pelo organismo, equilibrando os níveis de açúcar no sangue, né? Por isso, uma vez que o diabético é diagnosticado, é importante consultar um terapeuta para fazer uma avaliação ou nutricionista, né? E assim por diante, né? Os alimentos que podem ser consumidos, eu quero comentar sobre esse assunto aí, né? Então, é importante que você preste atenção, né? E que faça o tratamento certo, faça exercício, não abuse do peso, né? Tem gente que ele se estoura uma hérnia, fratura o braço, fratura a perna, fratura a coluna, por quê? Porque ele quer fazer o peso, ele quer carregar alguma coisa pesado, que é muito peso e ele quer fazer sozinho, né? E ele fratura a coluna, ele dá problema na coluna, né? Ele fratura os tendões do braço, né? Estoura a hérnia, por quê? Porque ele quer carregar as coisas, o peso além dos limites, né? Então não pode fazer peso além do limite. Se tiver uma coisa que é muito pesada e que as pessoas ou uma pessoa não pode carregar, não tem condição de carregar, ele está num serviço, ele tem que procurar dizer a verdade, né, ao patrão. Hoje já tem máquinas para carregar peso, né? As grandes indústrias, as grandes empresas já têm maquinário para carregar pesos, caixas, né? Ferro, já tem maquinário para isso, né? Até mesmo quem mexe com mesa, cadeira, móveis, já existe maquinário para carregar isso daí, né? Prateleiras, né? E assim por diante, né? E tudo que se usa hoje, muitas empresas usam maquinário e as pessoas não precisam fraturar a coluna por causa de peso, né? Geralmente tem muita gente que ele sai de um serviço, mas ele sai com problema na coluna, né? Então é devido aos excessos, né? Então os alimentos que o diabético pode consumir é feijão. O feijão é bom, mas você tem que colorir tudo, hein? Usar o feijão é bom, o grão de bico é bom, o tofu, a maçã, a pera, a tangerina, é, é a minha mãe tá falando que tá na hora do almoço, né? Mas eu tenho que concluir aqui, tenho que concluir para mim terminar, então eu não posso sair aqui correndo, né? Eu tenho que terminar essa palestra, né? O tofu, a maçã, a pera, a tangerina, o morango, é claro, né? Se for comer uma caixa de tangerina, aí aquela frutose, porque todas as frutas ela tem frutose. Se comer em excesso, né? É que nem o caso da melancia. A melancia tem frutose também. Se a gente for comer uma melancia, aí vai dar problema, né? Porque ela tem muito frutose. E a frutose também
é o açúcar da fruta, né? Aquele açúcar da fruta vai subir a diabetes, é que nem tangerina. Então, as pessoas comendo uma tangerina não vai dar problema, né? A frutose não vai prejudicar, né? É que nem o caqui, né? O caqui, ele é muito doce, né? E aí, então, podemos comer repetindo, né? O primeiro é o feijão, o segundo o grão de bico, o terceiro o tofu, o quarto a maçã, o quinto a pera, o sexto a tangerina. Sempre uma fruta, nunca é em excesso, né? Sete, morango. O oitavo, legumes e verdura, alface, brócolis, abobrinha, tomate, espinafre, couve-flor, berinjela, cenoura. Embora que hoje as coisas estão tudo caro, né? Primeiro, né, uns tempos atrás, aí os anos passados, você comprava com pouco dinheiro, comprava muito, né? Legume, essas coisas aí. Hoje, qualquer coisinha que a gente compra, até na internet, é 70, 100, 200, 300. Mas eu só estou explicando, né, para as pessoas memorizar essas coisas, né? As coisas subiu mesmo em velocidade alta, né? A gente vê que as coisas, né? Impostos também sempre cada vez mais. O Brasil é o que mais paga imposto, né? Então as pessoas ficam aí preocupado, né, com político, querendo, né, salvar a barra do governador, do presidente, salvar a barra do, né, do prefeito, do senador, do deputado. Mas quem trabalha e gera renda é o povo, é a população que gera renda e ficam aí, tem gente que fica brigando, fica querendo defender e salvar a barra do presidente, do governador, né? Mas se o povo não trabalha, se não gera renda, se não tem uma política de abertura para que as empresas venham para cá, aí vira um caos, né? Vira um caos, né? A aveia é bom, o milho, arroz integral, mas o milho ou o arroz, ele tem que ser colorido, né? O arroz não pode ser branco, né? Peixe, fruto do mar, aí pode comer ovos, semente como girassol, linhaça, chia, semente de abóbora, castanha do caju, castanha do Pará, bebidas como água, chá, café sem açúcar, né? Então, leite, iogurte desnatado, iogurte desnatado, queijos Minas, mas comer com moderação, né? Tem que comer com moderação, né? Se a gente não comer com moderação, aí não tem jeito, né? Os alimentos que devem ser consumidos, é claro, com uma moderação para os diabéticos. O arroz integral também tem que ponhar verde no meio, né? Esses arroz tem que ponhar o verde, né? Aquilo que é verde, que tem magnésio, tem fibra, você tem que ponhar junto. Você comer só o arroz integral, não misturar um verde, né? Ponhar um verdinho no meio, vai ajudar, né? Se você ponhar o verdinho. O pão integral, se você põe alguma coisa que corta também, pode ser o pão comum. Você comeu o pão comum. Você põe alguma coisa no meio, né? Ou uma alface, folha de alface no meio do pão, já vai quebrar o carboidrato, né? Tudo que é da horta, você põe no meio, uma couve, por exemplo, cozinhar o repolho, né? Você cozinha o repolho, você parte o pão e põe o repolho no meio. Aí já corta o carboidrato, né? É interessante, né?
Agora, se comer o pão puro, aí não tem nada, aí não corta, né? E assim por diante, né? Algumas frutas frescas, como melão, mamão, já aquelas frutas, caqui, pinha, uvas, se as pessoas não é alérgico, né? Panqueca integrais e assim por diante, né? Então, tem pessoas que é alérgico, né? Tem que ver se as pessoas não são alérgicos, né? Então, é importante as pessoas também comer muitas frutas secas também, ela concentra mais frutose, né? Por exemplo, o suco. Se eu vou tomar o suco, tomar muito suco também, até muita frutose. Se comer a fruta, é melhor que aí você come o bagaço, por exemplo, a laranja. Aquilo é bom para o intestino, né? O bagaço. Aí quebra mais a frutose, né? Agora, se você for tomar um suco concentrado, aí vai aumentar mais a frutose, né? No suco, né? Aí se tomar muito suco, aí já pode dar problema também. Por quê? Porque o suco ele é mais concentrado do que a fruta, né? Então aí tem que ter um equilíbrio, porque, por exemplo, a acerola, se você tomar muito suco concentrado de acerola, aquela frutose também pode fazer com que a diabetes possa subir também, né? Tem isso também, né? É melhor comer a fruta do que tomar o suco. É bem melhor, né? Então, a gente, assim como Naamã mergulhou 7 vezes, assim a gente tem que seguir as normas, né? As normas de um tratamento natural. A gente não está aqui para incentivar a pessoa ir na farmácia, comprar remédio, se intoxicar com remédio, né? Não, é tratamentos naturais, né? E tem, por exemplo, os pães que ajudam pessoas que é diabético, pode fazer pães de quinoas, né, que possui muitas fibras, né? O pães de quinoas é bom, né? Tem fibra e tem magnésio também, né? Tem magnésio, né? Pode adicionar ovos aos pães, nozes, né? Pães de quinoa não contém glúten, não contém glúten, contém proteína, magnésio, que é bom para o diabetes. É, Pães de linhaça, tem fibra, ômega também, é, pães de linhaça, pães de centeio, é bom para os diabéticos, ele é cheio de fibra, pode ponhar semente de linhaças, pode usar semente de linhaça, semente de girassol ao fazer o pão, né? Pão de aveia também é bom para o diabético também, né? Pão de aveia, né? Que ajuda bastante, né? E tem o espaguete de abobrinha que é bom para o diabético, né? É uma dica importante. Pode usar nessa receita, né? Espaguete de abobrinha, pode ser meia abobrinha, uma lata de atum, né? Não ponhar sal, né? Não ponhar sal porque já tem, né? Pode ser do jeito que a pessoa quer. Quiser fazer é, meia abobrinha picada, uma lata de atum, né? Tirar o óleo, tirar, né? Não ponhar sal de jeito nenhum, né? Uma colher de café de pasta de alho, né?
Então, pode fazer isso daí, né? Que é importante. Pode ponhar 7 tomates fatiado. Se quiser ponhar menos, pode ponhar menos também, né? Como também a batata doce assada, pode assar 16 fatias de batata doce, né? Com azeite, né? Levar ao fogo, ao forno, né? Por 20 minutos, né? E comer com filé de frango, né? Então, isso é importante, né? Então, são coisas que o diabético pode comer, né? O pão de quinoa, né? O pão de linhaça, o pão de centeio, né? Tem muitas coisas sempre equilibrado, né? Então está aí, né? E procure memorizar, procure assistir, procure dar o seu like. As pessoas que querem se inscrever, se inscreva também, né? E continue, né, assistindo, né, seguindo as nossas palestras. Então, até a próxima oportunidade, né? Se o Criador permitir, né?